Boa tarde. É tão bom chegar até você com a palavra de Deus e eu gostaria nessa tarde de ler com você um dos salmos inspiradores, mas também questionador, que vai chamar você a um encontro com a palavra. É o Salmo 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e disse minha iniquidade não mais ocultarei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Feito quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Nós estamos num período do calendário cristão chamado Quaresma, que muitos evangélicos pensam que é uma data católica. E eu preciso dizer que é uma data cristã. Não tenho muito tempo de me alongar a respeito do histórico da data, mas posso dizer que a Quaresma rememora os 40 anos do povo de Israel no deserto. 40 anos de algumas privações, 40 anos de verdadeira penitência, de lamentar pelos pecados cometidos por eles, e que a consequência foi longa peregrinação, distante da terra prometida, esperando a ocasião de alcançar a terra prometida e a plena libertação. A Quaresma nos conduz por 40 dias até a Páscoa, nos conduz até o tempo da nossa libertação do pecado e da morte, porque exatamente a morte de Jesus é uma passagem. Assim como a palavra Páscoa significa passagem, a Páscoa cristã é a passagem da morte para a vida. Sendo que, ao invés de ser o cordeiro comum da Páscoa, celebrada pelos judeus, nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O sacrifício foi feito uma só vez e é pleno e suficiente pelos pecados de todo mundo. Porém, pecado é alguma coisa que nós não gostamos de falar, porque afeta a cada um de nós diretamente. É inerente à condição humana. Todos pecamos. Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Romanos 3:23. E ainda em 6:23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus para convosco. Assim é que esse período, que nós não devemos pedir perdão somente na Quaresma, mas ele recorda que nós precisamos mais refletir melhor sobre a nossa vida, olhar para dentro de nós, porque é muito mais fácil olhar para os outros, olhar para o pecado dos outros. Eu costumo dizer que quando pecamos, nós vamos para o altar, choramos, e eu digo aqui altar não necessariamente só o altar da igreja, mas o nosso altar pessoal, nosso lugar de encontro com Deus, e ali choramos e lamentamos o nosso pecado, e o que nós falamos? Perdão, Senhor, misericórdia, Senhor. Aí quando um irmão, um amigo peca contra nós, nós erguemos a mão e dizemos: pesa a mão, Senhor, faz justiça, Senhor. Quase sempre o nosso desejo é ver o outro ser penalizado duramente pelo seu pecado.
E quando se trata do nosso pecado, nós queremos ver o quê? Compaixão, misericórdia. Assim, irmãos e irmãs, que esse tempo é o tempo em que nós alcançamos grande alegria. A palavra bem-aventurado quer dizer exitoso. Ou seja, nós alcançamos perdão. Nós alcançamos perdão pelos méritos do Senhor Jesus, pela graça de Deus, que mediante a fé, que o ato sacrificial de Jesus tira de você o peso do pecado. E o peso do pecado é grande, porque quando a palavra pecado no texto grego é amartia, que traduzida literalmente é errar o alvo, errar o caminho, né? Por isso Jesus usa várias vezes, não é, a expressão caminho estreito, caminho largo, a escolha de um caminho que não é o de Deus, a escolha de um caminho que não é Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Portanto, a escolha de um caminho errado gera em nós, porque nós somos espíritos viventes. Deus soprou sobre nós do seu espírito. Então há um interesse desse espírito que habita em nós, da presença de Deus em nós, há um constrangimento, porque você, com a sua carne, o seu intelecto, suas emoções, está trilhando um caminho que não é o caminho de Deus para você. Então gera uma culpa. O pecado é sempre esse erro do alvo, essa tomada de um caminho diferente do que Deus tem para nós. E ele gera culpa. E a culpa, olha o que o salmista diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, na Bíblia nós temos livramento. Toda mensagem bíblica é denúncia e anúncio. Esse binômio está em todos os profetas, está lá no livro da lei, Moisés, Deus chamando a atenção do povo, Moisés convidando o povo à penitência, ao arrependimento, e está também no Novo Testamento, né? O apóstolo João escrevendo diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar de toda a injustiça. Então, a confissão é um momento de libertação, que não é exclusiva da Quaresma, embora a Quaresma lembre isso, mas a confissão é algo pessoal, constante, no culto, mas em casa. Quando o Espírito denunciar ao seu coração que você pecou, confesse, obtenha o perdão, reconcilie-se com seu irmão. Para quê? Para que o texto é muito claro, né? Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me alegras de alegres cantos de livramento. Porque essa é a consequência de quem, com o coração contrito, com o coração quebrantado, se abre na presença de Deus, confessa e busca reconciliação com Deus, que significa também reconciliação com irmãos, irmãs, familiares. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar por você. Senhor, é muito bom estar diante do povo de Deus, estar diante de pessoas que precisam desta palavra, que essa palavra, Senhor, encontre guarida nos corações e que tua bênção acompanhe essas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Foi bom estar com você. Que Deus te abençoe. Amém.